Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje estaremos falando da função tipo de operação, tá? E essa função só está disponível na nossa versão Trader Elite, que é a nossa versão paga, tá? Na versão Starter ela não tem disponível. E qual é a grande vantagem dessa função? Nada mais é do que você pode fazer operações tanto de day trade quanto de swing trade, tá? Operações de day trade são aquelas que você inicia e terminam no mesmo dia, tá? Então ela tem que iniciar e terminar no mesmo dia, tá? E a de swing trade você pode carregar por dia, semana, meses, seja o tempo que for, tá bom? Então, é independente de você ter começado hoje a operação, se você escolher essa função de swing trade e passar e amanhã ainda você continuar posicionado, ele vai dar continuidade nas operações que você iniciou no dia anterior, tá bom? Ao contrário da função day trade, que obrigatoriamente, sempre quando você escolhe essa função, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui embaixo na parte de horário operacional e dizer e determinar esses horários aqui, tá? Qual é o horário que você vai operar? Qual que é o intervalo de horário que você vai realizar as operações, tá? E qual que é o horário que você, a partir do momento que você estiver posicionado, o robô ele vai encerrar todas as operações, tá? E aí, pessoal, independente desse horário, se por exemplo você está operando aí, né, a B3 ou um CFD da B3, né, que é nada mais é do que um ativo sintético espelhado aí no ativo do mini índice. Se você dormir posicionado, no dia seguinte, estiver utilizando a versão Starter e tiver colocado a função Day Trade, quer dizer, na versão Starter só tem a função Day Trade. Se você dormir posicionado com a versão Starter e no dia seguinte ligar o robô, no momento que ele identificar que teve alteração de dia, ele vai encerrar todas as operações que você tiver posicionado, seja ele no prejuízo ou seja ele tiver lucrando alguma coisa, eles vão fechar tudo para ir iniciar um novo dia, tá? Então não durmam posicionado, mesmo que o robô às vezes ignorar esse horário porque o dia foi encerrado antes dos horários que você determinou aqui. Então, por exemplo, se você colocar encerrar o horário aqui 19 horas e colocar o final das entradas nas operações 19 horas, ele vai e você estiver posicionado, ele vai dormir posicionado. Porém, no dia seguinte, que iniciar um novo pregão, ele vai identificar que as aberturas foram realizadas do dia anterior e vai encerrar tudo, tá? Então, cuidado com isso, porque se você dormir posicionado, a primeira coisa que ele vai fazer é encerrar tudo para começar as operações efetivamente do dia e realizar as operações de day trade, tá bom? E agora, se você estiver utilizando a função swing trade, ele simplesmente vai ignorar isso aqui, tá bom? Então, estando preenchido ou não estando preenchido, vai fazer nenhuma diferença para a automação, porque ele vai dar continuidade nas operações até atingir seu gain, seu loss ou as suas parametrizações que você tiver definido aqui, tá? E aí, qual que é a grande sacada? A grande sacada é que, para quem opera Forex, né? A maioria das pessoas vai para Forex porque realmente lá a margem que necessita é menor e o seu risco em termos de capital ele é menor, porque lá você tem condições de fazer o fracionamento do lote, né? Isso depende muito do ativo para ativo, mas o montante financeiro que você pode colocar em risco, ele é muito menor do que efetivamente quando se fala de B3, principalmente futuros, né? Mini índice e mini dólar. Então a grande sacada é essa. E qual que é a vantagem de você fazer isso? A grande vantagem também é que você não precisa ficar olhando suporte e resistência diário ou trabalhando com suporte e resistência intradiário, que seria nos períodos de 15, 30, 5 minutos. Porque a gente sabe que, quem está mais tempo no mercado sabe que quanto maior o período de algum suporte ou resistência, mais
relevância tem para o mercado. E mais, eles respeitam isso, né? Então, quando você trabalha com swing trade, com esses ativos aí, você tem uma assertividade muito melhor e um conforto de trabalhar muito melhor, por questão de você pode trabalhar com média, em vez de ser média dos 5 minutos, de 10 minutos, 15 minutos, você pode trabalhar com média de diário ou médias semanais e suportes resistências semanais, mensais, que é muito mais relevante, é muito mais assertivo do que efetivamente com os períodos do intradiário, né? E a grande vantagem também, principalmente para quem trabalha com gradiente linear, você consegue colocar um espaçamento entre as grades muito maiores, né? Então, se você está trabalhando com períodos grandes e com suporte de resistência de períodos grandes, maiores, você consegue também trazer essa realidade para suas grades, né? Então, quando você vem aqui com grade, você não precisa trabalhar, sei lá, com 50 pontos, consegue aumentar isso daí, né? Claro que você vai fazer seus estudos, suas análises, seus backtest, mas você consegue trabalhar com muito mais conforto, porque você deixa o preço fazer uma movimentação dele mais tranquilo do que fica trabalhando com períodos e tempos curtinhos, que qualquer movimentação te dá uma violinada e te tira do jogo, né? Então essa é uma grande sacada dessa versão Trade Elite, que ele te traz para o jogo de swing trade, você consegue trabalhar com tempos gráficos maiores e cada vez mais sair desse ruído do mercado para quem não está acostumado ainda com day trade, né? Então essa é uma nova possibilidade. Claro, lembrando, tá? Que eu não estou fazendo nenhuma indicação, nenhuma recomendação, mas só estou te mostrando uma nova funcionalidade que é uma grande sacada e ajuda muito para quem trabalha no mercado. Beleza? Então seria isso, pessoal. Valeu!